Agora deu certo. Maravilha. Mandei lá para ele. Olá. Oi. Olá. Tudo bem? Tudo bom dia. Obrigada por ter primeiro deixado aí a gente entrevistar a Jeane, a Tainá. Oi, Tainá. Oi, Jeane, tudo bem? Oi. Vitor aqui, tudo bom? Ótimo. Fala um pouquinho para a gente daquela primeira questão que eu tinha te comentado sobre como que você vê que dá para utilizar a psicologia em filmes, né? Se eles vão atrás para tentar buscar como que funciona isso e da sua experiência. Tá. Então, a arte, na verdade, assim, né, tudo que a gente faz tem que ter muita responsabilidade, né? Eu acho que a gente vem de uma cultura no Brasil, né, totalmente pautada nas novelas, né? E que tem assim, pesquisas mesmo bem importantes e bem sérias, mostrando como que isso impacta na vida das pessoas, né? Então, eu acho que a gente, como artista, a gente tem realmente o dever, assim, de ir atrás e de checar as informações, né? Assim, a minha primeira formação é como jornalista, então já é uma coisa meio pro forma para mim, mas aí como cineasta também, eu acredito que você não pode fazer nada sem ter certeza de que aquilo tem um fundamento, né? A não ser que você esteja fazendo um filme realmente muito maluco e que seja a intenção. Mas tudo que eu aprendi, assim, né, nesses anos morando em Los Angeles, né, que eu fui para lá em 2017 para estudar, fazer uma pós na UCLA em roteiro, eu tive a oportunidade de conhecer, né, roteiristas muito importantes, assim, gente muito grande, ter palestras numa sala com 8, 9 pessoas e a pessoa ali super, né, disponível para você e tal. E aí, tudo aquilo que eu tinha um pouco, assim, né, aquela coisa meio empírica de você achar que é de um jeito, foi confirmado, né? Então, assim, por exemplo, né, nessa pós que eu tive na UCLA, eu tive uma oportunidade de ter uma palestra com a Meg Lufo, que é uma das roteiristas do Inside Out, do Divertidamente, e na época, eu lembro que a palestra foi em junho, e em março tinha sido o Oscar, eles tinham ganhado de melhor animação, obviamente, e concorrido ao Oscar de melhor roteiro, né, o que já é, assim, histórico, né, assim, são pouquíssimas animações concorreram ao Oscar de melhor roteiro, porque você pressupõe que uma animação é uma coisa bobinha, né, você fala, animação para criança, vamos lá, então, assim, imagina, eles estavam concorrendo com Tarantino, eles estavam concorrendo, assim, é muito surreal, assim, você vê uma animação chegando nesse patamar, assim, dentro de Hollywood, que é super disputado, né, e aí, assim, eu lembro que ela falou, ela começou falando assim, bom, gente, assim, já para encurtar, né, porque era uma palestra ali de, sei lá, 1 hora, assim, ela falou, para encurtar, assim, o papo, assim, sim, a gente praticamente fez uma faculdade de psicologia para escrever esse filme, não é uma coisa que, eu li 3 livros, assim, ela falou, você não está entendendo o que a gente fez, porque são 3 roteiristas, né, se você pegar o filme ali, é o Peter Docter, a Meg, e mais um agora que eu esqueci o nome, e o Peter Docter, ele é um dos diretores, né, da Pixar. E aí, uma das perguntas que eu fiz para ela nessa palestra foi como que foi a ideia de fazer esse filme, né? Porque agora esse ano saiu o 2 e tal, né? Virou uma febre e tal, o filme ficou super famoso. Agora, imagina lá atrás eles fazendo, né, tipo assim, tendo a ideia desse filme, né, e eu sei como funciona mais ou menos em Hollywood, ou, né, nesses grandes estúdios, como que você faz para fazer um filme, você tem que fazer um pitch, né, você tem que ir lá para o seu chefe e falar, olha, tem uma ideia, né, e a animação ainda mais, porque a animação você pode ter qualquer ideia, né, porque não tem limite, você pode fazer um filme sobre, eu vou falar sobre uma mesa que namora uma cadeira, sei lá, enfim, qualquer coisa que você quiser, né. E aí eu comecei perguntando para ela isso, falei assim, geralmente, né, até onde eu sei, vocês fazem pitch, né, de um filme, e aí entra lá os 5 melhores, aí vai até chegar no que foi. Como é que foi o pitch desse filme, né? Daí ela falou, é uma pergunta interessante, nesse caso em específico foi o contrário,
o Peter Docter, que é o diretor, um dos diretores da Pixar, ele chegou pra gente e encomendou o filme. Ele falou assim, olha, a minha filha, ela tá... e assim, imagina, né? O cara trabalha com animação, então aí ele tem um objeto de estudo na casa dele, que é a filha dele. Então ele fica lá, né? Tipo, chega em casa, fica lá, vendo ela comer, vendo ela falar e tal. E aí ele falou, olha, eu quero que a gente faça um filme sobre isso. A minha filha, ela tinha 12 anos o ano passado, e ela era uma pessoa. Esse ano ela tem 13, e ela virou outra pessoa. Eu não sei o que aconteceu, a gente não mudou nada na educação dela, mas ela virou outra pessoa. Ela acha besta as coisas que eu falo, que ela gostava e tal. Eu não sei o que aconteceu na cabeça da minha filha. E aí ele começou a pesquisar e ele viu que era uma coisa normal. E aí ele falou, eu quero um filme sobre isso. E aí falou para a Meg, né, e para o outro roteirista, e eles começaram a entender, assim, falar, tá, que caminho que a gente vai. Aí foram fazer, como aluno, né, assistir aulas, né, quando você fica só observando aulas em faculdade de psicologia, na parte que fala sobre, né, pedagogia, sobre a parte infantil, foram, né, com permissão, assistir algumas consultas com crianças, né, então, assim, ficaram lá dentro do consultório vendo como que né, o profissional falava com a criança e tal. Ela falou assim, cara, isso foi, assim, pelo menos um ano que a gente ficou nessa, de estudar, até a gente entender o que a gente queria fazer, porque você imagina, quando chegou essa ideia do Peter Docter, o que, sei lá, o mais normal seria você falar assim, vou fazer um filme sobre uma menina, e aí a menina vai acontecer alguma coisa na casa dela, na vida dela, e ela vai mudar um pouco, né, a personalidade. Para você entender que você tinha que fazer um filme sobre a cabeça da menina, ela falou assim, gente, só muito, muito tempo depois, não foi uma coisa que assim, tá, então vamos fazer, é o seguinte, é como se fosse uma sala de controle, tem uns botãozinhos, tipo, não, gente, não foi assim, foi muito estudo para chegar nisso. E aí ela falou que foi um desafio enorme, assim, né, foi um dos maiores desafios dela, esse projeto. E aí eu lembro que agora, né, agora fica um pouco mais fácil, porque no segundo filme tem, né, outras emoções, mas eu lembro que uma das perguntas que eu fiz para ela também foi se existiam outras emoções, e, né, até eles chegarem nas que eles chegaram, né. Daí ela falou, com certeza, a gente passou por muitas, assim, a gente chegou a elencar 20 no final, que são as top 20, assim. Aí eu falei, você pode citar algumas, assim, que não entraram no filme, né, dela, ciúme, inveja, daí ela começou a falar algumas, né, daí ela falou assim, então, aí quando a gente chegou nessas emoções, a gente voltou para o cinema, e a gente falou assim, bom, mas nós somos, né, a gente está fazendo cinema, nós somos roteiristas, então a gente tem que voltar para as nossas regras agora e fazer um blend aí entre a psicologia e o cinema. E ela falou assim, no cinema, como todos sabem aqui, né, uma aula de uma pós em roteiro, ela falou, a gente precisa fazer o personagem agir, né? Então, o que fez a gente chegar nas emoções foi entender que eram emoções que iriam fazer o personagem tomar alguma atitude. Então, assim, você pode estar com inveja aqui, ó, e não falar nada, e ficar parada. Isso não funciona num filme, né? Se você não age, não vai acontecer nada. E o que a gente quer ver na cena é o circo pegando fogo, é a coisa acontecendo. Então, ela falou aí pra gente chegar, daí ela falou assim, aí você vai falar para mim assim, mas uma pessoa que tá triste, que tá deprimida, ela para. Aí ela falou, sim, parar é uma ação. Você tá andando e você para. Então, assim, quando você tá deprimido, você chega num momento que você não quer fazer mais nada, mas você tem toda aquela construção. Agora, um ciúme, uma inveja, você pode só ficar ali, ó, olhando. E isso não é interessante para um filme. Então, muita coisa, assim, né? Esse foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, foi muito legal, porque eu sabia que existia, assim, muita pesquisa, mas esse filme, né, essa animação foi um nível, assim, bizarro, de tanto que eles pesquisaram, de tanto que eles se debruçaram mesmo para que aquilo virasse real, assim, né? E assim, vai mais do que... ele toca em muitas áreas, né? Não só na psicologia da criança, né? Então, por exemplo, até quando a pessoa, quando tem lá eles lá os workers, lá os trabalhadores limpando um pouco a cabeça, assim, aí
Aí tem a parte de música, ele fala assim, parabéns para você, não sei o quê, sobe mais essa e apaga as outras, que é a pessoa que aprende piano, né? E isso é real, assim, sabe? Então, são pesquisas, são lines, né? São diálogos que você fala assim, aquilo ali é super jogado. Cara, ali tem uma pesquisa bizarra sobre aquilo, sobre quem estuda a memória mesmo, pessoas que estudam essa parte. E é verdade, se você tocou piano na tua infância e você ficou 10 anos sem praticar, você vai lembrar uma música muito bem e parabéns para você, as outras você não vai lembrar. E isso é uma defesa do cérebro, ele vai, né, ele precisa trazer outras coisas, enfim. Então, até um diálogo jogado no filme, fala, deixa aí, parabéns para você, e essa música que é boa, e o resto apaga tudo. E, tipo, é um jeito engraçado de falar, mas eles estão dando uma informação verídica, né? Então é muito, muito legal. Foi consultado algum especialista mesmo em psicologia e neurociência para desenvolver o roteiro? Foi. Na verdade, assim, né, o QG da Pixar fica em Los Angeles, né? Fica lá, na verdade, em Anaheim, que é do lado ali de Los Angeles. E ali tem o USC, né? A University of South California e a UCLA, University Los Angeles, né? University of California, Los Angeles, né? UCLA. E nessas duas universidades tem um curso voltado para psicologia. Não, eu acho que na UCLA tem psicologia, na USC tem alguma pós em alguma coisa para... não sei se é para traumas, alguma coisa assim, porque é muito grande, né? E aí eles consultaram pessoas diferentes e tiveram, inclusive assim, isso é uma coisa que é muito, muito comum, né? Mesmo quando você termina o seu roteiro, você passa ele para pessoas diferentes, assim, para profissionais diferentes darem um parecer sobre aquilo, entendeu? Sim. Então, isso é muito comum, assim, eu mesmo fiz um roteiro, escrevi um roteiro que foi meu primeiro longa que eu produzi o ano passado, e é um longa que toca numa parte muito delicada, porque ele acaba tendo como um dos temas a religião. Então, tem um personagem muçulmano, tem uma personagem judia e tem um personagem cristão, e o personagem cristão é um sequestrador que está sequestrando a judia, porque ela acha que o pai dela, o rabino, foi responsável por uma coisa horrível que aconteceu na cidade. E aí, depois que eu terminei tudo, eu e o Vitor Soares, que é o outro roteirista e diretor do filme, a gente deu o filme, o roteiro para 2 pessoas de cada comunidade. 2 muçulmanos, 2 judeus e 2 cristãos para ler o roteiro e para ver se eles entendiam que aquilo era, olha, esse personagem é maluco, mas eu não estou dizendo que a sua religião tem algum problema, entendeu? E isso é uma coisa muito comum, é uma prática muito comum, assim, até para você ter realmente um aval. Então eu sei que o Divertidamente, além de eles terem, né, a consulta de pessoas, assim, reconhecidas, eles ainda tiveram esse último toque, assim. Mas claro que, assim, tem algumas coisas em filme que a gente vê que não são reais, e aí você fala assim, mas ninguém viu isso. Ninguém, né? Quantas vezes você já passou por isso? Você fala, não é possível. Aí eu vou te responder que, na verdade, aquilo é cinema e a gente está ali para entreter. Então, tem coisas que é mais interessante você fazer alguma coisa um pouco exagerada, não é fazer errado ou colocar uma mentira ali. Eu vou dar um exemplo num outro roteiro que eu escrevi, que é o meu próximo filme, que é um filme que eu vou fazer no Brasil, o Visita de Meia Hora, que é um filme que se passa basicamente dentro de um hospital. E ele se passa numa UTI, tem um momento que está numa UTI, e eu lembro eu entrevistando alguns médicos e alguns enfermeiros, assim, principalmente pessoas que trabalham na UTI, eu perguntei assim para eles, assim, cara, ao invés de a gente ficar aqui, eu te falo, você ficar me falando como é que é o seu dia a dia, eu acordo, eu faço isso, aí eu chego na sala, eu faço isso, me fala o que você hoje em dia vê em filme que é absolutamente, o que você já viu, assim, em filme, série, que é absolutamente assim, você fala assim, meu Deus, isso não tem nada a ver. Tipo, qual que é a coisa que mais você vê, assim, qual o erro mais, assim, constante, né? Aí ele falou uma coisa assim, falou, cara, qualquer série, você pega desde Plantão Médico,
House, qualquer um. Sempre que acontece alguma coisa dentro da UTI, que começa lá, o cara começa a perder batimento, todo mundo fica desesperado. Ele falou, a gente não fica desesperado, a gente vê isso todo dia, entendeu? É óbvio que a gente não quer que a pessoa morra, é óbvio que é um momento tenso, mas a gente tem uns procedimentos para seguir. Então, quando começa lá, começa alguma coisa, você fala lá, batimento, pega o negócio, né, pega o negócio lá para bater. Então, assim, você tem... É óbvio que eles sabem que eles estão correndo contra o tempo, que a pessoa pode morrer, mas no semblante, eles estão aqui, ó, normal, porque eles fazem isso todo dia. Mas imagina, você diretor lá, tem um puta set, atores maravilhosos, uns caras incríveis, que podem chorar, que fazem o quê, que gritam, que são maravilhosos. Você vai chegar para eles e falar assim, olha, é o seguinte, essa cena, para a gente ser muito, muito realista, você vai fazer como se nada. Você vai ficar aqui, ó, tudo bem, pega o negócio, bate 3, 2, 1, 1. Mais uma vez. Meu, qual é a graça de assistir isso, entendeu? Então, assim, não é que não teve ninguém para pesquisar e falar, gente, não é assim, mas aí tem uma coisa da estética do filme, do pensamento do diretor, ou do produtor, que é quem tá pagando a conta inteira, falando assim, ficou muito chata essa cena, gente, não deu emoção nenhuma. Pode gritar, pode botar o médico gritando. Quero que o médico chore. Daí você fala, gente, mas o médico não chora numa situação dessa. Eu falo, mas eu quero, entendeu? Então existe esse, sabe, é um equilíbrio muito difícil de fazer, entendeu? Mas existem os dois lados e a gente tem que estar aberto, entendeu? Assim, é que nem uma pessoa que assiste um filme, né, sai do cinema de um filme que chama Missão Impossível 3 e fala, eu não sei, achei forçado ele pulando do helicóptero. O filme chama É verdade. Impossível 3. Então, bom, o que você achou que você queria ver? Você queria ver uma coisa realista, você vai assistir um filme, você vai assistir This Is Us, você vai assistir uma série, né? E foi representado muito bem, assim, visualmente, né, as camadas, assim, da mente humana e tudo mais no filme. Então, eu acho que mesmo que seja fantasioso, dá para você olha, assim, para os personagens, você já entende o que é o que, né? É muito doido, assim, mas é isso, eu acho que é muita pesquisa mesmo, assim, você precisa estar muito certo do que você quer fazer, e eu tenho certeza, eu já li o roteiro, já peguei o roteiro para ler, até no roteiro mesmo tem algumas rubricas que não estão exatamente no filme, né, assim, se você ficar comparando, assim, como a gente estudou esse roteiro, a gente teve, não o filme inteiro, mas a gente teve algumas cenas que a gente olhou, lia a rubrica e via a cena. E tem coisas que tem mais detalhes ali que não entraram no filme, né? E isso é muito normal, né? E isso que faz ficar rico, né? Então, assim, tem muitos filmes, tem muitos personagens que, quando o cara vai fazer um filme, ele recebe uma coisa que a gente chama de gênesis do personagem. Então, na Gênesis, né, agora falando de filme live action, né, não de animação, né, de um ator ali fazendo. Na Gênesis, às vezes falam assim, olha, a sua mãe te abandonou, o seu pai é alcoólatra, você viveu na rua, e não sei o quê, e o cara é o vilão. E aí ele vai fazer um vilão que você fala assim, pô, cara, mas esse vilão eu sei que ele tá errado, mas, cara, eu não consigo ter raiva dele, mas é porque o ator, ele sabe a gênese toda do personagem, ele sabe por que motivou ele a ser daquele jeito. E muitas vezes, no filme, você não tem tempo de explicar toda essa história. Quem sabe essa história é só o ator. E isso vai transparecer na interpretação dele. Mas é muito importante você construir isso, né? Você não pode falar assim, você é um cara que nasceu no gueto e é o chefe da gangue. Você fala, tá, mas que gueto, que gangue, por quê? Como é que eu vim parar aqui? Qual que é a minha descendência? Meu pai batia em mim ou não? Sabe assim? Coisas que vai fazer o personagem ter uma lógica, até dentro da psicopatia dele, né? Por exemplo, o Joker, né? O primeiro. Ele tem uma cena muito... que eu acho assim... que é exatamente isso, assim, exatamente essa questão da psicologia do personagem, que ele é completamente, né, ele vai ficando louco em relação a tudo que vai acontecendo com ele e tal, tudo tem tudo, né, toda a história da família dele e como a sociedade dele, a sociedade trata ele, e aí tem uma cena que ele entra num lugar, que ele tá ali, e ele começa a atirar em todo mundo, aí vem um anão, aí ele olha pro anão, ele deixa o anão passar e fala, não atira, não. Ele só não atira. Ele matou 6 pessoas, a 7ª ele não mata.
E ali é uma coisa assim, cara, você tá tão ferrado quanto eu, você é tão discriminado quanto eu, as pessoas não te entendem, as pessoas riem de você, então eu não vou te matar. E ali ele não está sendo, ele não é uma redenção, ele não está sendo bom, ele está sendo lógico na racionalidade, na irracionalidade dele, né? Ele tem uma lógica, mesmo o cara mais maluco do mundo, né? Eu como jornalista, tive a oportunidade de entrevistar a Marília Gabriela para a revista da Avianca, né? Para a revista de bordo da Avianca, para a capa, assim, uma das coisas que eu mais me orgulho, assim, como jornalista. E eu lembro, na entrevista com ela, foi uma coisa muito íntima, assim, a gente ficou umas 2, 3 horas conversando, assim, e aí teve uma hora que eu falei assim, porque, né, a gente fica assim, cara, como que ela pode ser tão incrível, né, entrevistando, e ela consegue tirar umas coisas, assim, tão pessoais e tão íntimas do cara ali, e você vê que ela tá ali, ó, sabe, investigando, assim, e vai tirando, não é uma coisa que ela, eu tô aqui com essa pergunta que eu sei que vai desmontar ele, não, ela vai indo, e quando você vê o cara tá chorando ali, né, vira uma terapia ali, e aí, eu lembro que a gente chegou nesse papo, né, de entrevistas com pessoas que as pessoas odeiam, que são ou assassinos, ou que são pessoas, sei lá, sabe, que as pessoas falam, esse cara é um mau caráter, esse cara traiu a mulher, sabe, aquela coisa que a gente tem, né, obviamente, né, isso, e aí, no meio da entrevista, teve uma hora que eu falei para ela, eu falei assim, eu saquei você, ela deu risada, eu falei assim, você é apaixonada pelo ser humano, você é uma pessoa que ama investigar a natureza humana. Então, ao invés de você julgar a pessoa, você quer saber o que levou ele a ser daquele jeito. Você fala assim, cara, por que esse cara é tão escroto? Por que ele pensa desse jeito tão absurdo? Por que ele tem uma visão de mundo tão errada? E ao invés de ela, sabe, se afastar, ela se aproxima e fala assim, tá, vamos lá. Tá, mas me conta da tua família. E ela vai. Ela vai, assim. E aí ela falou, é isso. Tem que entender as motivações, né? Aí ela falou, ela falou, é totalmente isso, é totalmente isso. Quando eu tô ali, o meu barato é isso, o meu barato é descobrir o que se passa na cabeça daquela pessoa, por que aquela pessoa tá falando uma barbaridade na minha frente, achando que tá normal, e eu ficar assim, entendi, aí eu tenho que ficar com uma cara de normal, porque eu sou uma entrevistadora, eu não tô ali julgando, não sou um juiz, não sou, né, enfim, mas eu não sou um psicólogo para falar, olha, é o seguinte, o que você está fazendo, né, tipo, eu não tô ali para dar um toque na pessoa, né, mas ao mesmo tempo, ela não tá ali, o certo é isso, o certo é ela não julgar, ela tá ali falando assim, cara, por que esse cara, o que levou ele a achar que isso é bom, entendeu? E é por isso que fica bom, porque é genuíno, porque é uma coisa que ela faz de coração e que ela ama, que você vê no olho dela que ela é apaixonada fazendo aquilo, tanto que é uma das, acho que únicas pessoas no Brasil que conseguiu estar em 3 emissoras ao mesmo tempo, na Cultura, na Globo, no SBT, e os 3 falavam assim, eu não abro mão, tá bom, mas eu vou para esse, tá bom, tudo bem, mas fica aqui junto, entendeu? Então, o quanto isso sobressai, né? Queria saber também sobre essa questão da identificação com as personagens, né? E como muitas vezes o cinema, né, através de séries sobre ou filme mesmo, ou então telenovelas, né, elas têm um caráter, às vezes, das pessoas descobrirem certas coisas. Por exemplo, na série Mad, muitas mulheres descobriram, assistindo a série, que estariam em relacionamentos abusivos. Coisas que, para elas, no dia a dia, eram muito normais, né? A televisão acabou tendo esse meio aí de comunicação para elas perceberem, falarem assim, cara, isso não é normal, eu estou numa relação abusiva. E isso é só um dos exemplos, né? A televisão, ela tem essa ferramenta. E aí tem também a questão são várias perguntas em uma. Tem a questão da identificação, né, com a personagem. Muitas vezes, quando você se identifica, você acaba também colocando a sua história ali, colocando, até falando assim, nossa, essa história poderia ser a minha, né? Eu vivi coisas parecidas com isso, eu me identifico com isso, ou aconteceu com algo semelhante na minha vida, na minha trajetória, na trajetória de alguém próximo a mim. E aí tem também esse caráter terapêutico, assim, digamos, né, da pessoa utilizar aquele filme, né, aquela personagem para ter alguns insights sobre a própria vida e também, às vezes, ter uma válvula de escape para, sei lá, ter um choro, para ter uma risada, uma crise de riso, alguma coisa assim que acaba sendo uma coisa catártica, né, para liberar o que estava ali preso.
que você pode dizer um pouquinho das suas experiências, dessas coisas todas? Então, não, você está total coberta de razão, assim, na verdade, como eu falei, em relação a essa, né, não só essa, essa obrigação nossa de pesquisar e de fazer, é justamente porque a gente sabe, né, ainda mais ainda falando de uma novela, né, a gente sabe que vai atingir muita gente, assim, então, é uma responsabilidade muito grande. Eu tive uma... E aí, para você ver como a gente realmente pesquisa, não é uma coisa que você fala, não, pesquisa. Eu lembro agora, quando você me falou, né, sobre o tema, né, dessa entrevista, eu lembrei da minha pós que eu fiz na Belas Artes, em São Paulo. Antes de ir para a LA, eu já tinha estudado jornalismo, aí eu fiz um outro curso em cinema em Nova York, aí voltei para o Brasil, aí eu fiz uma pós na Belas Artes, depois eu fui para a LA. E nessa pós na Belas Artes, chamava Cinema, Vídeo, TV e a Estética da Imagem em Movimento. Eu lembro que a gente estava estudando principalmente a relação das novelas, porque a novela, ela tem muito mais do que os filmes e os seriados, ela tem muito, assim, algumas, né, até agora a mania de você que tá indo super mal, mas assim, as pessoas falam, tá indo super mal, 22, 23 pontos de audiência, que são 60 mil pessoas cada ponto. Tipo assim, eu não acho isso super mal, entendeu? Assim, é muito super mal comparado com 24, 25, 26 da anterior, enfim, mas assim, não é que ela tá dando 10 pontos, 1 ponto de audiência, entendeu? E óbvio que hoje em dia tá todo mundo no streaming, tá todo mundo fazendo outra coisa, então não existe mais uma novela para dar 59 pontos, 60 pontos de audiência, não existe, isso não vai ter mais. Mas essa novela, eu acho que, por ser do João Manuel Carneiro, que ele é muito disruptivo e tal, né, o autor, ela não tem, ela tá quebrando um pouco esses paradigmas, e eu acho que é por isso que ela tá indo mal, porque o vilão não é tão vilão, a mocinha não é tão mocinha, fica todo mundo meio assim, meu Deus, mas para quem que eu tenho que torcer nessa novela, entendeu? Eu tô amando, assim, eu tô assistindo, baixando para assistir, assim, porque eu acho muito legal, acho muito mais real, né, as pessoas são desse jeito. Mas, voltando à sua pergunta, na novela, ela é muito pautada nessa questão do vilão e do mocinho, né, e eu lembro na Belas Artes, uma das aulas que eu tive sobre novela, a gente estudou a gente estudou uma tese do Edgar Morin, que fala justamente, né, de projeção e identificação, né, ele era um filósofo, obviamente vocês sabem quem é. E essa tese do Edgar Morin, de projeção e identificação, tem muito a ver com a novela. Quando você está escrevendo, até ajuda a gente a escrever. Porque o que acontece? O que essa tese fala? Ela fala que o público, ele se identifica com o mocinho, e ele se projeta no vilão. Porque tem vilão que ele é um vilão, mas ele não é o vilão da Disney, que tem capa, que parece o demônio, não sei o quê. Não, ele é um vilão bonitão, legal, gente boa e tal. E aí ele fala algumas coisas pro chefe dele, ele faz algumas coisas que você adoraria fazer, mas você não vai fazer, porque você tem, né, ética, você tem moral, você vive numa sociedade, você não quer ser preso, né? Eu assisti esses dias o documentário das Paquitas, e aí tem uma produtora falando assim, a única coisa que me impedia de mandar a Marlene Matos para aquele lugar e brigar com ela e dar um tapa na cara dela era a Constituição brasileira, né? Porque senão eu teria sido preso. Ela falou assim, eu tive muita vontade, mas eu não fiz. Então, né, vendo que ela, né, o jeito que ela tratava as Paquitas e tal. Mas, falando sobre essa questão da identificação e da projeção dos vilões e dos mocinhos das novelas, é muito verdade, né? Então, por exemplo, você pega a Avenida Brasil, que até hoje é um caso, né, estudado no mundo inteiro, né, do sucesso dessa novela, você pega a Carminha, né, que era uma maluca e tal, que, né, brilhantemente, né, interpretada pela Adriana Esteves, ela tem uma cena que tá lá a Heloísa Perricet, que começou a novela com o Tufão, e aí ela pega a Carminha com ele, tipo, ela pega ele com um cara, com uma mulher, assim, nada a ver, assim, uma puta, assim, num motel, uma coisa super fake, assim, né, ela armou aquilo para ela desistir do Tufão.
E aí, lá pro final da novela, ela chega, ela fala, você acabou com o meu casamento com ele, não sei o quê, e você armou tudo aquilo dela assim, nossa, mas que amor é esse, Carminha? Que amor é esse, amor? Você viu ele uma vez, fazendo uma coisa errada, você já desistiu. Nossa, amava muito ele, né? Porque, pô, já uma vez você desistiu? Pelo amor de Deus, vai atrás. Você não gosta, você não quer, você não era o amor da tua vida? Vai atrás, querida. Não foi. Já era. Tá aqui, ó, tá aqui comigo. E aí, e ficou a vida inteira comigo, você ficou chorando. E aí você fala assim, mano, mas eu já tive vontade de falar isso para as pessoas. Falar assim, cara, você tá falando tanto que você quer isso, mas você só fica aí chorando, não sei o que, né? Então tem algumas coisas que alguns vilões fazem que ele faz, ele é o que a gente queria fazer, né? É o Michael Douglas no Dia de Fúria, que sai quebrando a cidade inteira. O dia dele tá dando errado, entendeu? E aí, aí a menina do lanche fala uma coisa, você fica, você quer quebrar a cara do computador, do não sei o quê. E assim, todo mundo já teve isso, mas a gente deixa isso na mente, né? A gente não transpassa, né? Não ultrapassa esse limite. Então, essa questão da projeção com os vilões é muito legal. E a identificação com os mocinhos é exatamente o que a Cecília falou. A gente usa aquilo, né? E é por isso que a novela das 9 sempre foi a mais assistida e tal, porque é justamente quando a pessoa chega em casa e ela quer, assim, meio que transportar os problemas delas para a novela, entendeu? E ela quer que aquilo até às vezes fique maior que o dela, ou que aquilo dê um consolo para ela, ou que ela veja que assim, tá vendo? Ela também se ferra, entendeu? Por que eu acho que eu não vou me ferrar? Tá vendo? A mocinha, ela fica 289 capítulos se ferrando. Aí no capítulo 290 ela começa a dar bem, para 3 capítulos depois acaba a novela, entendeu? Então, assim, né, para falar realmente da jornada do herói, né, que é alguma coisa que a gente usa muito em teatro, em cinema e tal, em roteiro, e é verdade, né, assim, a gente não... a nossa vida é feita de obstáculos, de desafios, né, então, quando você vê a mocinha tendo um problemaço, né, às vezes, né, assim, né, eu amo drama, eu amo esse tipo de história, então, assim, uma das séries preferidas para mim é This Is Us, e This Is Us, assim, tem muito disso, assim, os personagens passam por traumas bizarros na família, assim, e eles continuam, eles precisam continuar, entendeu, como qualquer outra pessoa. Eu lembro que tem um episódio de This Is Us que eu fiquei assim, falei, meu, que genial, que aí ele é o filho adotado que tá ali numa sessão de terapia, e aí o episódio inteiro é como seria a vida dele se o pai dele não tivesse morrido. E aí é tudo maravilhoso, assim, nossa, ele não tem problema com a mulher, as filhas amam ele, aí ele tem uma terceira filha adotada, que também adora ele, tipo, vai passando o capítulo inteiro, assim, parece um desenho da Disney, sabe, assim, nos primórdios, assim, sem problema nenhum. Porque até hoje em dia, até os desenhos da Disney estão com muito mais conflitos, né, que a gente precisa disso. Mas aí para, assim, o episódio no meio, assim, corta, volta para a sala de terapia. Aí a terapeuta fala assim, então, a gente ainda tem 25 minutos, assim, eu tô ganhando, tá tudo bem. Se você quiser continuar essa fantasia sua, achando que se o seu pai não tivesse morrido, sua vida seria perfeita, pode continuar. Mas eu acho que a gente poderia começar a sessão agora, você só me avisa. Ele para, ela fala assim, é sério que você acha que só isso mudaria tudo? É óbvio que sua vida teria sido diferente, mas você teria tido um monte de problema. E assim, eu particularmente me conectei totalmente, né, porque eu tenho uma história parecida, né, eu perdi minha mãe quando eu tinha 6 anos de idade, e eu tenho uma segunda mãe, que é a minha heroína, que é a minha rainha, assim, inclusive escrevi um livro para meus pais, comemorando os 20 anos de casado da minha segunda mãe com meu pai, o ano passado, mas claro que eu já me questionei, né, do tipo, como teria sido a minha vida se eu tivesse, né, se eu tivesse tido minha mãe até pelo menos mais 5 anos, mais 10 anos, mais 20 anos, ou até hoje, enfim. E aí isso me pegou, assim, de cara, assim, eu falei, caraca, olha que loucura, né? Ela falando, gente, assim, tipo, é sério que você vai ficar nessa loucura achando que isso resolveria todos os problemas, assim, você não ia ter problema nem com a tua mulher se seu pai estivesse vivo, tipo, por quê? E aí ele para, assim, aí ele começa a chorar, e aí ele vai voltando, e aí ele vai caindo na real, assim. Então, eu acho isso tão legal, assim, e eu falo isso
de verdade, assim, que isso me motivou a continuar nessa área e a minha eterna busca de fazer cinema, de fazer arte, de fazer teatro, de escrever, porque eu acho realmente que a arte tem uma potência, né, de transformação bizarra, né, ela realmente, às vezes, assim, ela é terapêutica mesmo, né, ela ajuda as pessoas a consertarem relacionamentos, né, se você pegar, digitar no Google as mensagens que os fãs de This Is Us escreveram pro Dan, né, que é o criador, na semana que estava acabando, tem uma reportagem pegando os melhores twitters, assim, as melhores mensagens, assim, e aí era assim, desde, putz, This Is Us vai acabar, vou ter que voltar para terapia, tipo, desde mensagem assim, até mensagens fortes dizendo assim, This Is Us salvou meu casamento, This Is Us fez eu voltar a falar com meu pai, que fazia 10 anos que eu não falava com ele, This Is Us fez eu entender que eu precisava perdoar a minha mãe. Então, assim, pensar... às vezes a gente se autoconhece quando a gente assiste alguma coisa que se identifica, né? Então, isso é muito... Acho que a arte, ela tá ligada muito a isso mesmo. A gente consegue se autoconhecer através das expressões dos personagens mesmo. Você tem razão. E tem uma coisa que eu acho que é o mais importante disso tudo, que é assim, quando você está assistindo TV e aí passa uma propaganda, hoje em dia tem umas propagandas muito bonitas, né, Dia das Mães, Dia dos Pais, e que faz essa coisa da família não tradicional, da família, 2 pais, 2 mães, não sei o quê, e aí para gerar essa identificação e tal, mas de qualquer forma, a televisão, ela ainda ela é vista como um meio de comunicação que você faz fazendo alguma outra coisa, né, você está comendo, você está ali limpando a casa, lavando louça, né? Então, por isso que a novela ela é tão repetitiva também. Isso não é, você fala, nossa, gente, é sério que eles vão voltar, eles vão falar de novo sobre isso. É de propósito, é totalmente pensado, porque você pode ter, alguém te ligou, coisa, aí ele falou, gente, mas será que foi tal pessoa que matou? E você não ouviu aquilo. Aí no capítulo seguinte, tem um termo em televisão para atores que chama cena de passagem. Essa cena de passagem é para você passar a novela de novo. Assim, então, mas, pô, eu acho que ela tá meio deprimida. Você tinha visto isso de um jeito muito que você teria que entender que ela estava deprimida. Aí, depois de uns 2, 3 capítulos, o cara fala, para você ver se você não pegou, ó, pega aqui. Então, é muito pensado. Agora, eu acho que quando você vai para o cinema, quando você vai para o teatro, quando você vai para um museu, para artes plásticas, assim, você, como pessoa, você quer viver aquilo, né? Quando você liga um filme no streaming, no Netflix, assim, você para, você fala, pronto, eu quero. Você dá aquele play, não vai ter intervalo, não vai ter nada, ninguém vai... E aí você quer viver aquilo, né? Quando eu comecei a trabalhar, assim, eu já era tão maluco por essa área que meu primeiro emprego na vida foi numa videolocadora. E indicando filmes e tal, era... né, super, super novo, assim. E eu lembro que as pessoas chegavam para mim e falavam assim, hoje eu quero chorar, hoje eu quero chorar muito, me dá alguma coisa aí para chorar. Então, assim, a pessoa quer aquilo, ela, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a arte, quando você procura alguma coisa como cinema, como teatro, você está completamente aberto, você se abre mesmo, você abre, sabe, o seu corpo, a sua mente, você fica ali, ó. É diferente da gente estar aqui, um telemarketing me ligar agora, oi, senhor, tudo bem, o cara tá fazendo o trabalho dele, mas é um saco, ele tá invadindo você, ele tá assim, pá, do nada, você não tá preparado, você não tá, o seu corpo, a sua mente não tá para aquilo. E aí, de repente, você, aí por isso que você fica bravo e tal. Agora, quando você vai no cinema, imagina, hoje em dia, ainda mais com todas as possibilidades que a gente tem, com os filmes, alguns filmes chegando no streaming com uma diferença tão pequena, né, de dias, né, às vezes no mesmo dia e às vezes 15 dias depois, com tantas possibilidades que a gente tem, você chegar, comprar o seu ingresso e entrar numa sala preta, escura, comprar pipoca e ficar ali naquelas 2 horas esperando aquilo e olhando para aquilo, é você se abrir muito, é muito você querer viver aquilo, entendeu? Então é por isso que eu acho que, né, eu acredito mesmo, e isso é uma das coisas que eu escrevi até na minha
no meu statement para entrar nessa pós, é que o cinema, né, que a arte é uma das ferramentas mais poderosas da investigação humana, tanto nos laboratórios, nos ensaios que a gente consegue fazer em cena, quanto na reação das pessoas assistindo aquilo. Concordo em tudo, sim. E é maravilhoso você falando, porque a gente vai vendo, né? E assim, você tem a experiência, né? Você tem a prática. E aí é muito enriquecedor essas contribuições que você vem trazendo. É uma aula, praticamente. Imagina. Isso é muito legal. Eu queria agora mudar um pouquinho o foco, assim, mas é ainda o mesmo foco, é ainda o mesmo tema, que é a questão da literatura. Mas a literatura e o cinema, elas são muito correlacionadas, né? Elas têm a mesma questão da personagem, a identificação e tudo mais. Se você puder falar um pouquinho sobre a literatura, os impactos da literatura, né? Quantos livros não viraram filmes, novelas, séries? Não, eu acho que, assim, tudo, na verdade, começa na literatura, assim, né, até porque o roteiro nada mais é do que um livro feito para ser rodado. A diferença que eu vejo é assim, o livro, ele depende de você criar aquilo na tua cabeça, né, até por isso eu acredito que tem pessoas que gostem muito de um livro e odeiem outros, e aí você fala assim, gente, como que você odiou esse livro? Mas vai muito mais da pessoa do que do livro, né? Porque tem gente que é muito mais imagética, tem gente que consegue já criar todo o negócio, e tem gente que não. E aí, por exemplo, eu não gosto particularmente de livros muito descritivos, porque como eu já sou muito criativo, assim, né? Eu trabalho com criatividade no meu dia a dia, quando ela começa assim, a terceira poltrona estava com um pouquinho de poeira em cima. A quarta já estava totalmente limpa. Aí eu falei, gente, eu quero saber o que vai acontecer. Ela vai matar, eu já fico ansioso, tá? Eu não gosto desses livros. E aí, se eu pego uma pessoa mais sensorial, né? Eu sou muito intuitivo. Eu pego uma pessoa mais sensorial que gosta disso, de olha, você vai vir aqui tal hora e vai estar isso aqui, aí vai estar em cima da mesa. Sabe aquela pessoa que realmente gosta de tudo muito tempos e movimentos do negócio? Eu faço isso em evento porque eu tenho que fazer, mas não é uma coisa que me dá prazer, assim, né? Deixar tudo organizado. É uma coisa que eu faço porque já tá na minha cabeça, mas eu conseguiria me virar se não tivesse tudo daquele jeito. Eu ia falar, bom, gente, vamos dar outro jeito. Tem gente que não consegue, né? Tem aquela cena aqui também, né? Falando sobre pesquisas, né? Que a formiga, ela é muito isso, né? Ela segue uma coisa, ela segue um padrão. Ela vai no mesmo lugar pegar o açúcar e volta, não sei o que e tal. E aí, se tem alguma coisa no caminho dela, ela não consegue. Ela volta. Aí, no dia seguinte, ela vai tentar de novo. E a primeira cena do Formiguinhas, né, do Ants, daquela animação, cai uma folha, assim, elas estão andando, assim, né, em fileira, aí cai dela, meu Deus, tem uma folha. Daí tem uma, calma, vamos dar a volta na folha. Delas vão, assim, com muito cuidado, dar a volta na folha e continuam a linha. Fala, voltei, assim. E isso também, super pesquisa do comportamento da formiga, porque ela é assim, ela segue alguma coisa. Mas o que acontece com o livro é que você precisa dessa imaginação, você precisa entender aquela cena, né? Senão vai ficando tedioso, você não vai né? Daqui a pouco você desiste e tal. Então, o que eu acho é que o livro, ele faz as pessoas começarem a se questionar mais sobre a vida delas, né? Sobre sabe, né? Ainda nesse assunto, como você falou, né? De projeção e identificação, porque que acontece? Na terapia a gente aprende, né? Que quando a gente tem algum sonho, ou que a gente vai falar alguma coisa e tal, não, porque eu sonhei com tal pessoa. Não, você sonhou com você, com aquela pessoa, né? Você não sonha com aquela pessoa, você sonha com você naquela cena, né? Que você não tá ali, você não é uma câmera olhando a cena, você tá na cena, né? Falar, é verdade, né? E aí no livro, o que eu acho que acontece muito é que, como você não tem a imagem, é muito mais fácil você virar o personagem. Muito mais fácil.
você fala, nossa, gente, eu sou o Harry Potter. Gente, minha vida é total assim. Eu moro pode não ser com os tios, pode ser com os avós, pode ser que... E eles sempre ficam, você é um bobo, você nunca fez nada, não sei o que, pô. E aí, tá, eu não moro embaixo da escada, mas eu moro num quartinho também, que é o menor da casa. E aí você começa a se ver naquele personagem, gente. Por isso que as pessoas, né, às vezes dão uma surtada, porque elas começam a se colocar total no personagem, né? Quando você vai pro cinema ou pra televisão, você tem aquilo físico, né? E então até tem várias pessoas que se decepcionam, falam, nossa, nunca imaginei esse personagem desse jeito. Você fala assim, gente, mas eu lembro até no Paixão de Cristo, aquele que foi dirigido pelo Mel Gibson e que ele era totalmente né, preto e sujo, não sei o que, as pessoas, gente, mas se você for pegar de onde ele nasceu, ele seria assim. Se você tem uma imagem dele com o olho azul, tudo bem, legal, mas essa é a sua imagem. Agora, se você fosse pegar realisticamente, ele seria desse jeito, entendeu? E aí foi um filme super polêmico, porque tinha a parte toda da dor dele, física, né? E do sangue, das coisas saindo da pele, que não é uma coisa que está na Bíblia, né? Na Bíblia tá ali, mas assim, a Bíblia está falando sobre, né, ele ter passado por tudo aquilo e ter, né, e ter ressuscitado, então, né, então a Bíblia foca nisso. Aí o filme falou, não, eu quero focar, ele não virou humano? Ele virou humano, ele é Deus, mas ele é humano, então eu quero mostrar o humano sofrendo. Tá bom, foi uma escolha do diretor, entendeu? E aí as pessoas chocadas, você fala assim, gente, mas é isso. Você, quando você tá lendo, você tinha uma visão assim, que ele tinha uma proteção, né? Não, ele é Deus, ele tem uma áurea, assim, em volta dele, não sentiu nada. Não, sentiu. Sentiu pra caramba. E o Mel Gibson, naquela obra, preferiu focar naquilo, né? Não tem o correto, o que está incorreto, é a visão, né? E eu acho que o livro, por mais que ele tenha a visão do autor, ele acaba sendo a sua interpretação do livro do autor, né? Então ele acaba sendo um pouco seu também, né? Porque você pode chegar no final do livro e falar assim, mas nossa, achei aquela personagem da tia maravilhosa. Você, gente, mas ela é péssima. Ela tratava o menino super mal. Não, ela estava educando ele. Por quê? Porque é o seu repertório que fez aquilo. Agora, num filme, é um pouco mais óbvio, né? Porque aí você vai trabalhar com a semiótica, o estilo de figurino, se o figurino da personagem é mais voltado para o vermelho, as mangas e as coisas são mais pontudas, a maquiagem é mais carregada, você já está querendo dizer que aquela pessoa é do mal, entendeu? Você tem um monte de coisa para falar, essa pessoa é do mal, tá, gente? Agora, num livro, não. No livro, você pode chegar e ter uma outra visão de uma pessoa que as pessoas não gostam e você tem mais empatia, entendeu? Então, acho que essa é a maior diferenciação aí, né? Mas ele é a premissa de tudo, assim. Eu acabei de escrever um roteiro que é uma adaptação de um livro e eu vou te falar, nossa, eu tô hoje em dia, assim, realmente respeitando muito mais o trabalho de roteiristas que adaptam livros, assim, porque eu passei por algumas cenas que eu já me vi, assim, né, de filmes que eu li o livro antes, e falava assim, gente, mas não é isso, não era assim. E daí você fala, aí, eu hoje em dia eu falo assim, gente, mas é óbvio que não era, você passou isso por um produtor, pelo revisor, pelo diretor, um monte de gente leu o livro e viu a cena e viu que não era a mesma coisa. Mas você ter aprovado isso quer dizer que chegou-se num consenso de que aquilo seria mais interessante para o filme. Por exemplo, nesse que eu acabei de adaptar, que ainda não, né, um projeto que ainda não posso falar, mas assim, tem uma cena que o personagem ele não quer mais fazer o que ele faz, né? Ele faz um negócio errado, não sei o quê, e tem lá umas pedras, umas coisas que ele tem, que é a representação daquele negócio que ele faz errado. E aí, no livro, ele é totalmente em primeira pessoa uma locução, né? Uma narração, né? Ele é o tempo inteiro narrado pelo personagem principal. Que, cara, uma pessoa que me contrata para adaptar um livro
para um filme e eu coloco uma locução em off o filme inteiro, eu ia falar, amigo, aí você não adaptou, né? Aí você pegou o livro aí, colocou ali, tá tudo bem, aí eu não precisava de você, né? Então, assim, eu tentei ao mínimo usar voz off do personagem, mas quase não tem no livro. E olha que é um filme de mais de 2 horas. E aí, quando ele tá nessa cena, ele tá se dando conta, ele fala assim, meu, quer saber? Isso tá muito errado, eu não vou fazer isso nunca mais. Cara, não sei o que. E ele tá falando para ele mesmo e tal, e aí você tá lendo no livro. E aí a cena é ele só simplesmente pegando esses objetos, essas pedrinhas, colocando numa caixa e colocando embaixo da cama, enquanto ele tá falando tudo isso. Aí eu assim, cara, é uma coisa super importante pro filme agora, pro livro, né, e pro filme agora, que o personagem está tomando uma decisão bizarra de falar, não vou fazer mais isso, que praticamente pode acabar o filme, né? Falar, então você vai fazer, não vai ter mais graça o filme, né? E aí, imaginaticamente, no cinema, você vai ver um personagem principal que você está seguindo já há 1 hora e pouco, pegando aquelas coisas, colocando numa caixinha, colocando embaixo da cama e indo dormir, assim. Como é que você, né, a audiência, né, o espectador, vai entender a importância daquela cena, né? E assim, o grau de comprometimento que tá. Porque no livro ele fica, agora eu prometo, eu nunca mais, tipo, é muito forte, né? O jeito que ele fala. E a cena não bate, porque é uma cena muito fraca imageticamente, né? Cinematicamente, você assistindo aquilo não é muito forte você. Cara, você guardar uma caixa embaixo da tua cama, daqui 2 minutos você pode pegar ela de volta. Tá tudo bem, você pode se arrepender da decisão que você tomou e você fala, quer saber, eu vou fazer mais uma vez. Tá do teu lado, tá ao seu alcance, tá muito fácil. Então né, obviamente que, né, nesse caso, o produtor tem os direitos com a autora, a autora já leu, enfim, tá tudo certo, né? Mas assim, eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão chegar nessa situação assim, não é isso, não sei o que, vão me querer me matar. Mas eu coloquei ele pegando as pedrinhas, o negócio lá dele, ele simplesmente ele pega tudo ali daquela caixa, vai andando assim, com uma cara de raiva, vai até o banheiro, joga na descarga, joga no coisa e dá descarga. E aí ele fala, done, tipo, feito. Acabou. Você não precisa de locução em off, você não precisa nada. Ele fala, cara, eu não quero mais essa vida, eu tô jogando isso pela descarga, eu não quero mais isso para mim. E não tem nada a ver, no livro não é assim. Mas eu falei, cara, eu tive que adaptar, porque não tem força, é uma cena que é muito importante, que você não pode perder essa cena e a importância dessa cena. Então, hoje em dia eu respeito mais uma adaptação, porque eu sei o quão é difícil, porque eu acabei de fazer isso, e eu vi o quão é difícil no ofício você falar, caraca, eu preciso transpor. Por isso que é uma adaptação. O mais importante é você ter o mesmo sentimento, você conseguir tentar transparecer o mesmo sentimento que o livro quis criar em você. E não exatamente ser fiel à cena. Porque talvez você sendo fiel à cena, você não vai causar o sentimento que você precisava causar naquele momento. Só fazendo um recorte, você sabe da minha paixão pelo Marcelo, né? Você me conhece há muito tempo. E aí o que vai para o Oscar aí é uma adaptação do livro do Marcelo. E quando eu fui assistir o filme, eu tentei ao máximo estar lá naquela pré-estreia, eu consegui na terceira sessão. E aí, beleza, assim, eu saí do cinema, amei o filme, porque imagina, né, quando você é fã, né, você leu aquele livro logo quando lançou, você fala, nossa, que sensação boa, né, tipo, tá todo mundo conhecendo um dos meus escritores favoritos, e o cara é bom, mas ao mesmo tempo eu saí um pouco frustrada, porque, assim, a grande maioria que estava ali no cinema não lia os livros dele, né, estavam ali conhecendo, sabiam alguma coisa sobre a história da família dele, mas não tinha lido o livro. E eu saí com um pouco de uma frustração do tipo, eu falei, nossa, não se falou do Alzheimer, porque o livro é sobre o Alzheimer, né? Tanto que o título, o Ainda Estou Aqui, é porque ela está com Alzheimer, ele pega a curatela dela, e aí ele começa a narrar a história da vida dele. E eu fiquei um pouco frustrada com isso, confesso, mas é aquela coisa, ao mesmo tempo eu estava no entusiasmo e feliz da vida.
E aí eu fui na 14 Bis e ele fez uma palestra sobre luto, né, sobre a terapia, como que o luto funciona e tudo mais, principalmente num caso que você não tem o corpo, né? Então teve uma outra palestrante que teve um aborto espontâneo, e elas comentando sobre como funcionava o luto. E aí perguntaram no final a pergunta, né, que não queria calar, mas e o Alzheimer da Eunice, né? Não foi falado no filme. E aí ele trouxe que vai vir, que foi gravado, sim, tudo, só que o filme original, ele tem quase 4 horas, só que é isso, o que dá para o cinema, o que vai ser mais rentável, o que vai ser, né, colocado ali na imagem. E aí eles focaram mais nessa questão da vida dela. Mas tem o filme gravado e que vai para o vai para o Globoplay a versão, e aí eles não sabem se eles vão fazer em série ou se vai fazer a parte 1, parte 2. E aí que demais, que demais. Eu tive a oportunidade de assistir 2 vezes em Los Angeles, no EAFI Fest, que é um festival que eu trabalho, e no Hollywood Brazilian Film Festival, e nos dois, nas 2 exibições, a Fernanda e o Celton. E eles falaram sobre Alzheimer, eles falaram sobre essa questão de que isso é uma coisa que ela está usando muito agora até para essa campanha aí, né, para conseguir a indicação para o Oscar, ela falando assim, ela fala essa frase assim, tipo, várias vezes, assim, ela fala, o filme fala sobre uma mulher, né, que está esquecendo, né, porque ela tem um Alzheimer e ela está esquecendo as coisas, mas na verdade o filme ele faz alusão de uma sociedade que está esquecendo o que aconteceu, né, e é por isso que tem a questão né, de tudo que aconteceu naquela época da ditadura e tal. Então, assim, ele é totalmente proposital isso, né, e aí o Walter, né, que é o diretor, ele representou o Alzheimer, né, na concepção artística, deixando tudo muito... Parece que, assim, não tem direção o filme, assim, parece que não tem nada... Ela fala isso, ela fala assim, ele falava pra gente, desaparece, não faz nada, quase não fala. Ela fala, e aí ele vem trazendo essa coisa do Alzheimer desse jeito. E no final, na cena final, ali, que já é com a Fernanda Montenegro, você... É impressionante, né? Porque é uma mulher, ela fica em cena 2, 3 minutos e ela não fala nada e você entende tudo. Então, assim, ali você consegue entender um pouco também da doença, mas é o que você falou, eu acho que você está totalmente certa, assim, você viu ele também falando sobre isso. Não é uma questão só, eu diria que não é nem só uma questão do que vai... vender mais, assim, não é assim, tipo, as pessoas vão gostar mais dessa história, mas é uma história tão rica que é aquilo que eu falei, é como se fosse a Paixão de Cristo, que você precisa escolher um viés, porque senão você se perde e aí fica muito raso. Aí, o filme já tem 2 horas e 20, que já hoje em dia já é um filme grande, né, hoje em dia a gente assiste filme de 1h30, 1h20, né, então um filme de 2 horas e 20 já é considerado um filme grande hoje em dia, né, que são só esses Christopher Nolan, Martin Scorsese, que faz esses filmes de quase 3 horas, todo mundo vai pro cinema porque são eles. Você fala assim, vamos. Agora, Walter Salles, entendeu? Assim, o cara tá fazendo uma coisa internacional. Ele tem toda a questão do Central do Brasil e tal. Então, assim, já é uma aposta grande fazer um filme desse tamanho, a versão, vamos dizer assim, comercial, né? Então você precisa escolher um viés, e o viés da ditadura e desse cara que desapareceu e dessa mulher que sabe o que aconteceu, mas ela ficou esse tempo inteiro sem falar. Então, isso é muito mais universal nesse momento do que um filme de Alzheimer, que, por exemplo, teve o filme da Julianne Moore, que concorreu ao Oscar, que teve o filme da Judi Dench, que ela ganhou o Oscar por esse filme, a Julianne Moore também, e que é absolutamente sobre Alzheimer, que é sobre essa, né, assim, no da Julianne Moore chega um ponto que o marido não quer mais ir lá, porque ele fala, eu não quero ver ela me esquecendo, eu não vou conseguir lidar com isso, entendeu? E ela já tá, né, numa situação muito debilitada. Então, eu acho que ele tomou uma decisão ali, entendeu, né? Quando você tá ali com os roteiristas, quando você fala assim, cara, a gente vai pro viés do Alzheimer ou a gente vai pro viés da ditadura, mais essa mulher que segurou isso sozinha, sabe? Que não falou para ninguém, nem pros filhos, entendeu? E aí ela falou, cara, isso aqui
vai pegar mais. Isso aqui vai fazer a gente chegar onde o filme chegou. Mas é isso, é o que você falou, você é fã do autor, você é fã do livro, aí você vê e fala, mas não falou nada. E mesmo assim você gostou do filme. É um filme maravilhoso, mas ele não é fiel e, cara, eu acho que não existe nenhum filme que é 100% fiel ao livro, mas assim, absolutamente nenhum, no mundo inteiro, não existe, e nunca vai existir. Eu até achei ele bem fiel, e outro que eu acho muito fiel, que é uma produção da Globo, que é uma minissérie que eu acho fantástico, e recomendo para todo mundo que não gosta, às vezes, de ler os clássicos, é Capitu. Ele é extremamente fiel ao livro, assim, ele marca as passagens, ele é muito teatral, acho que você viu, foi 2008. Sim. Ele é muito teatral, e aqueles cortes que tem são os capítulos do livro mesmo, então você pode acompanhar com o livro ao lado, que ele está bem fiel, assim. Então tem algumas leituras, né, e vai muito do que a pessoa quer passar. Mas sempre vai ter uma visão, né, quando você, né, a gente até brinca um pouco isso, né, eu acho que eu até aumentaria essa frase, né, porque as pessoas falam que o teatro é a arte do ator e o cinema é a arte do diretor, e eu acho que o livro é a arte do leitor, ele não é do autor, porque é o que o leitor achar, entendeu? A gente brinca que o teatro é a arte do ator porque ele pode fazer a cena do jeito que ele quiser, e ele pode dar pausa que não existe, entendeu? Eu já trabalhei em produções que ficaram em cartaz lá, sei lá, 6 meses, 1 ano, e tinha dia que o ator fazia a cena e você fazia assim, o que ele tá fazendo? Não tem nada a ver com o que era, entendeu? Eu não sei, a pessoa tá passando alguma coisa, tá cansada, e ficava uma outra coisa, virava uma outra coisa, né? E o que eu tô dizendo, assim, que o cinema nunca vai ser 100% fiel ao livro, porque quando você tem um diretor envolvido, só dele escolher aonde ele coloca a câmera, já é uma visão dele, né? Então, quando você está falando assim, a Capitu estava no quarto dela, você, Cecília, pode imaginar, quando eu falo isso, você pode imaginar uma visão alta de uma cama e ela deitada na cama lendo um livro, assim, sabe? Deitada, né, com a perna para cima, assim, toda lendo. O diretor, ele pode fazer essa cena na cara dela e no olho dela lendo as coisas e só fazendo assim, ó, acabou, e já corta para a próxima. Porque o livro é pessoal, né? A leitura ela é completamente pessoal. O que o diretor vai interpretar e o que o leitor que está ali lendo o dia inteiro vai interpretar é completamente diferente. Nunca vai ser igual. Então, assim, Malemar você vai entender que ela tá no quarto dela. Talvez eles vão colocar o abajurzinho assim para você entender que ela tá no quarto, mas ficou só na cara dela. Teve uma situação que eu passei, né, na pós que eu fiz na Belas Artes, que foi muito engraçado, que a gente estava analisando o roteiro do Cidade de Deus, e que é também um marco, né, no cinema brasileiro, e aí falando sobre essa briga, né, entre o roteirista e o cinema e o diretor, do tipo, até onde vai o roteirista e até onde vai o diretor, né? Até onde vai o trabalho de um para não passar o trabalho do outro? Ela fala, depende muito do ego, depende muito de quem é o roteirista e de quem é o diretor, né? Porque, sei lá, por exemplo, se eu pegar um roteiro meu e vender para Disney, amor, eu vou falar assim, olha, consegue 2 para estreia, eu mais 1, tá tudo bem. O resto eu vou feliz, porque eles podem mudar o filme inteiro. Tipo, eu vou estar tão feliz de assinar um roteiro, né, nesse momento da minha vida, que vai para um grande canal, alguma coisa, que tá tudo bem. Se virar outra coisa, tá tudo certo. Agora, no caso do Cidade de Deus, o roteirista era um cara muito já sabe, aclamado, e o diretor é o Fernando Meirelles. E aí, se você pegar o roteiro, a primeira cena tá escrito assim, abre a cena na galinha. Então, porque ele fala, tá, um campinho de futebol de terra, na Cidade de Deus, no Rio, em 1970, dá toda a descrição que ele tem que dar, isso é o trabalho do roteirista, e aí, só que ele coloca assim, abre cena na galinha. Tipo assim, imagina o diretor olhando assim, olha, legal, dirigindo meu filme, que bom que você quer abrir na galinha. Porque uma coisa você fala assim, abre a cena no menino correndo atrás da galinha. Aí o menino correndo atrás da galinha pode ser lá de longe, pode ser um wide shot, você só vê o negócio, pode ser o close, pode ser tudo. Mas está escrito, abre cena na galinha, ou seja, se o diretor for fiel, ele tem que mostrar a galinha primeiro, ele não pode mostrar outra coisa, né? Senão ele está mudando o roteiro. Como que é? Né? Relembrando, a primeira cena do Cidade de Deus é o olho da galinha abrindo.
Ele fez assim, você quer me ferrar? Você quer achar que você vai falar como é que eu vou fazer meu filme? Eu vou. E aí começa no olho, faz assim, no olho, aí começa a galinha a andar, assim. Então, assim, abri na galinha, meu filho, mas eu abri num olho que ninguém entendeu se era uma galinha, se era uma pessoa, ninguém entendeu nada. Mas por quê? Porque eu quero a minha identidade, né? E nos Dois Papas também, que é um filme que ele também concorreu a vários prêmios, enfim, é um filme internacional, né? Que já não é um filme brasileiro e tal. Tem cenas belíssimas dos dois conversando, que é super de longe, que é que os dois estão ali sentadinho no jardim conversando, e assim, é uma cena que outro diretor poderia fazer o close, né, o plano contra plano dos personagens, né, cara, o Anthony Hopkins, cara, tipo, né, você tem ali dois atores incríveis, e ele faz assim lá de longe, assim, a cena inteira. E isso é uma escolha de um diretor, né, então nunca a adaptação vai ser, sabe, totalmente fiel, porque eu acho que aquele filme, um... como que é o nome daquele filme que é baseado no livro da Jane Austen? Razão e Sensibilidade. Ele é bem fiel, eu acho, também ao livro, né? Sim. Aos personagens e tudo mais. Acho que A Culpa das Estrelas também. Mas é isso, assim, sempre vai ter uma visão né, do que mostrar, né? Até na edição isso acaba, né, sendo uma coisa, porque você vê que alguns filmes grandes, o diretor também é o editor, ou ele edita junto, tem um editor, mas ele edita junto. Porque quando você faz, por exemplo, na Culpa das Estrelas, a cena né, a emblemática do filme, que eles estão olhando as estrelas, que eles estão lá à noite, e eles estão deitados olhando, obviamente, eu como diretor trabalhando, né, com isso, obviamente eles gravaram a cena inteira na cara dela, a cena inteira na cara dele, a cena inteira na cara dos dois, e a cena inteira nas estrelas, só com a voz deles. Aí, no livro, você fica vendo meio que tudo ao mesmo tempo, né? Porque a nossa cabeça consegue fazer uns layerzinhos. Eu tô vendo as estrelas, tô vendo eles dois sentados, tô vendo a cara dela, tudo isso. No filme, você tem que escolher. E aí, na edição, o editor para falar assim, cara, essa parte, por mais que a emoção dela tá muito legal, a reação dele tá mais importante do que a emoção dela. E aí ele escolheu ficar na cara dele. Então, assim, nunca vai ser exatamente como você imaginou, porque ainda vai ter um terceiro layer, que é o editor chegando e fazendo uma coisa, né? Tem pessoas que pensam nisso já, né? Assim, antes, né? Tem uma série que eu assisti recentemente, o Monsters, lá dos irmãos Menendez, lá do Netflix. Sim, E tem falando bastante dela também. E tem um episódio que chama The Hurt Man, né, o Homem Machucado. Eu acho que é o episódio 3 ou 5, se eu não me engano, eu acho que é o 5. Se você vê o tempo dos episódios dessa série, que são 8 episódios, ele tem um tempo médio, né, cada episódio, de 40 a 50 minutos. Só esse episódio tem 27, 28 minutos, assim, ele é bem menor que os outros. O episódio inteiro é um plano sequência, é uma cena dele falando com a advogada dele, e falando tudo o que aconteceu com ele em relação ao pai, em relação ao que ele sofreu de abuso e tal. Não tem corte. O cara decorou um texto de 28 minutos e fica falando. É impressionante, é uma coisa assim, quando eu terminei de assistir, eu falei assim, mas esse cara vai ganhar o Emmy, né, o ano que vem, né, que vai, com certeza essa série vai entrar, mas vai ganhar com certeza, assim, não tem como ele não ganhar, mas foi muito genial, né, é do Brian Murphy, ele também, ele dirige, ele edita, ele escreve também, junto com outro roteirista, então assim, e aí, quando eu terminei de assistir esse episódio, eu parei, primeiro que eu fiz assim, não, peraí, aí eu voltei o episódio inteiro, e assim, voltando assim, rapidinho, e fui rapidinho, falei assim, não é possível, peraí, eu tô louco, não teve corte. Aí vi, não teve mesmo. Aí eu comecei a pesquisar na internet. E aí eu li que o cara, o ator, né, o Cooper Hawk, ele chama uma coisa assim, quando ele passou para fazer o papel, ele não tinha nem começado o ensaio ainda. O Ryan Murphy chegou e falou assim, estuda esse episódio aqui, que você meio que vai ter que falar ele numa coisa só. Depois a gente vê o resto, a intenção, mas decora, porque
Você não vai ter outra chance, assim, tipo, se você Eu achei incrível essa série, errar, porque por mais que a gente saiba do caso, você fica na dúvida mesmo se teve o abuso, se não teve o abuso, o porquê, as motivações, você se coloca no lugar deles, aí se coloca no lugar dos pais, é muito incrível mesmo. E para você ver aí, né, assim, para vocês, né, verem a prova de que, né, como a arte, como isso influencia a vida das pessoas, eles estão revendo o caso dos caras, entendeu? Nos Estados Unidos inteiro lá, tá, começou tudo de novo e tal, por causa de uma série, entendeu? E assim, e até que ponto, sabe, eles exageraram alguma coisa, até que ponto é totalmente mentira o que eles estão falando, entendeu? Então, assim, eu acho que a série tá muito bem feita, porque realmente você termina e fala assim, tá, e aí? O que eu acredito? Você fala, e a do Maníaco do Parque também agora, que saiu, que aí você também fica pensando, ele vai ser solto agora, né? E aí você assiste a série e ele fala que ele, né, as motivações, e ele dá várias entrevistas também reais, assim, de que ele não pararia de matar se ele saísse. E aí agora ele sai, então a gente fica... então, pois é, então, assim, isso é muito doido, assim, eu acho que é por isso que para mim, né, para finalizar, assim, eu acho que para mim a arte, né, e fazer arte, trabalhar com algo que vai tocar e vai entrar na casa das pessoas e tal, é muito prazeroso e é realmente, assim, um presente, porque só de você fazer as pessoas pensarem sobre alguma coisa, eu não quero, sabe, eu não quero que a pessoa termine de assistir alguma coisa minha, ou um livro, ou uma peça, e mude completamente o que ela pensava. Eu não quero fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, eu não quero isso, essa não é a ideia. Mas a ideia é fazer a pessoa sair dali diferente, questionando alguma coisa que ela não questionaria, né, e alguma coisa que ela não tá ali, né, por exemplo, no The Black Box, que é o meu primeiro longa como diretor, produtor e roteirista sozinho, tem uma personagem trans, e eu fiz uma pesquisa bem grande para fazer uma cena, né, que é uma das cenas mais importantes do filme, e sobre o corpo trans, e sobre essas coisas que as pessoas não sabem, então, mas tem cirurgia, não tem cirurgia? Se fez cirurgia, é considerado, se não fez, não é. Mas é drag, é travesti, sabe essas maluquice? E eu acho que a gente tá, né, em 2024, com o Google, com o ChatGPT, você não tem mais desculpa de falar, eu não sei, eu sou ignorante, eu faço. Não, gente, né, a gente tem que saber o mínimo, né, das coisas, assim, sabe, do que tá próximo de você, né, de repente, né, você tem uma pessoa no teu trabalho, na tua faculdade, enfim, não tenta, sabe, achar que pode ser ignorante tá tudo bem, não tá, entendeu? E aí, eu lembro que fazendo essa audição, o teste para personagem e tal, eu conversei com a atriz trans e eu expliquei a cena, expliquei a importância da cena, porque na cena a atriz, ela teve que ficar pelada, obviamente que a gente cobriu algumas coisas, mas ela estava ali no set, obviamente com uma equipe super reduzida, mas uma cena muito vulnerável, entendeu? E eu falei para ela, olha, eu vou ler a cena para você, e você pode ficar super à vontade a mudar, a ajustar e tal. Obviamente que eu também estudei muito, conversei com muita gente, li livro, assisti documentários para escrever uma cena de 3 minutos, né, que é essa cena. E mesmo assim, obviamente que ela ajustou algumas coisas, assim, reais dela, assim, mas quando eu terminei de ler a cena para ela tava chorando, ela assim, eu quero muito falar isso, que legal, vamos fazer. Era uma coisa super, realmente vulnerável, uma coisa super, que pegava muito nela, mas que ela queria fazer. E ficou lindo, assim, é uma cena que eu me orgulho muito, assim, e eu acho que é isso, assim, eu com certeza não vou conhecer nem metade das pessoas que vão assistir isso um dia e vão se identificar no mundo inteiro, ou em qualquer lugar que tiver, entendeu? Se pegar, se alguém passar essa cena para alguém, falar, aquela coisa viralizar, enfim, mas só de saber que a pessoa pode assistir isso e ajudar ela de alguma forma, falar, caraca, então tem gente que passa
pela mesma, né, loucura que eu passo, e tem gente que passa pelas mesmas perguntas idiotas que as pessoas fazem, que bom saber disso, né? Então, isso me faz querer continuar e acordar todos os dias e querer entrar num projeto novo e fazer isso, assim. E aí, para terminar, eu queria citar uma frase do James Cameron, quando ele ganhou o Globo de Ouro pelo Avatar, né? Ele não ganhou o Oscar, ele perdeu para o Guerra ao Terror, The Hurt Locker, que ele inclusive perdeu para a mulher dele, né? Que foi a diretora do filme, mas ele ganhou o Globo de Ouro, e o Avatar ganhou muitos, né? Prêmios no Globo de Ouro, acho que foram 8, 9, sei lá. Então teve uma hora que ele não tinha mais o que fazer, né? Ele agradeceu não sei o quê, depois ele subiu, agradeceu não sei quem, falou, gente, quando chegou no melhor filme, ele já tinha ganhado diretor, tinha ganhado efeito especial, edição, não sei o quê. Aí ele chegou, ele subiu e falou assim, aí todo mundo lá, não sei o quê, subiu a produção inteira, aí ele parou assim, ficou em silêncio, ele falou assim, você tem uma ideia. Aí você comenta com o seu melhor amigo essa ideia. Aí ele fala, pô, essa ideia é legal. Aí você faz um filme sobre a sua ideia. No dia seguinte, o mundo inteiro está comentando a sua ideia. Eu tenho certeza que eu tenho o melhor emprego do mundo. Obrigado. Desceu. Muito bom, você é incrível. É um prazer conversar com você. Foi muito Imagina. enriquecedor mesmo. A gente pode pôr no Google, aliás, no YouTube, essa entrevista? Pode sim, não tem problema Pode, nenhum. tá. Nada que eu falei assim, é mentira ou tem algum problema. Não, pode É um estar tudo certo. segredo. Não, o que era segredo eu não falei, né? Eu falei, tipo, o próximo projeto e tal, tá tudo bem. Então, tá ok. Obrigada por tudo. Você pode só fazer uma breve quem é você no currículo, porque qualquer coisa a gente faz o recorte, que a gente faz o material todo depois, né? Essas entrevistas, e depois a gente recorta para o vídeo que a gente vai apresentar. Tá. Bom, oi, tudo bem? Sou o Vitor Cardoso, sou diretor artístico, cineasta, roteirista e produtor. Trabalho hoje em Los Angeles e também no Brasil. Comecei minha carreira trabalhando com eventos, até hoje faço eventos corporativos, já trabalhei em grandes eventos no Brasil, Rock in Rio, Salão do Automóvel, enfim, grandes eventos, Olimpíadas, e aí depois fui para os Estados Unidos e continuei trabalhando, já trabalhei também no Coachella, no Super Bowl, fiz esse ano também alguns eventos dentro das Olimpíadas de Paris, então continuo trabalhando com evento, mas a minha área sempre foi o storytelling, né? Eu brinco que hoje em dia, se você me perguntar o que eu sou um contador de histórias, independente da forma que eu vá usar para fazer isso, né? E eu acredito muito que o evento é uma forma de contar uma história, você precisa impactar as pessoas que estão ali, seja um lançamento de um carro, ou seja um evento dentro de uma empresa que está ali lançando para os 4, 5 mil funcionários o planejamento daquele ano e precisa impactar e precisa fazer as pessoas saírem de lá entendendo aquelas mensagens, né? Então, sempre é um desafio, sempre você tem que contar uma história, né? E isso é uma parte do meu trabalho, mas eu também conto história através de livros, através de filmes, através de clipes, videoclipes que eu já dirigi, e hoje em dia estou mais focado, muito mais na minha carreira como cineasta, né, e como roteirista, então dei um break maior ali nos eventos. Eu acho que o maior evento mesmo que eu fiz esse ano foram as Olimpíadas de Paris, mas a maior parte do tempo eu fiquei em LA, já trabalhando no meu próximo roteiro, e aí o ano passado fiz os meus 2 primeiros longas, produzi 2 longas, o primeiro chama Let Me Go, que é um thriller, um suspense meio psicológico, drama, de uma menina que está sequestrada no deserto, dentro de um trailer, e aí ela acorda, ela quer saber por que ela está lá, o que aconteceu com ela. E o segundo chama The Black Box, que é um
thriller bem psicológico, assim, de um jogo da verdade, uma caixa misteriosa que parece um jogo da verdade, que chega na casa de um grupo de amigos e eles começam a jogar esse jogo e acaba que o jogo acaba revelando alguns segredos deles, assim, parece que o jogo sabe quem está jogando, então tudo que eles precisam fazer durante o jogo vai puxar algum gatilho deles, assim, se um tem problema com a sexualidade, a outra tem problema com o corpo, o outro tem problema com... Enfim, tem vários temas aí bem atuais que são tratados de uma forma de um filme super fã, assim, você acha que é um filme bobinho, adolescente, mas depois você vai descobrir que não é. E os filmes estão agora a gente está na fase de distribuição, então logo mais eu posso falar mais, né, onde vai passar, quando que vai lançar. E também, para o ano que vem, eu tenho um outro projeto que eu já estava fazendo há um tempo, desde 2022, que eu fiz parte do grupo de roteiristas, né, das pessoas que fizeram esse projeto, que é o novo documentário da Anitta, que vai ser lançado também numa plataforma de streaming logo menos, é o terceiro documentário dela, e esse projeto é um projeto bem legal. Esse eu também não posso falar muita coisa além disso, isso é só o que ela já falou, que é um documentário novo que vai lançar ano que vem. É isso. Tá bem, muito obrigada, viu? Obrigada pela disponibilidade. Obrigada mesmo. Obrigada, foi ótimo. Compartilhar para dar essa aula para gente. Imagina, precisando, tô aqui. Beijo, sucesso para vocês. Um beijo, um prazer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.